Qual a melhor maneira de remunerar vendedores? E aí vem alguém dizer assim, é lógico que é comissão individual baseada em quanto o cara vende. Aí vem o outro e fala, é óbvio que não. É baseado na venda do time como um todo, coletivo. Isso cria muito mais cooperação, cria muito mais a visão de longo prazo. E eu vou chegar no meio dos dois e vai falar, meu amigo, tá, é melhor para quem? A metodologia que a gente usa na IntegraWorks, essa sim é autoral. Por quê? Porque vocês estudam isso há muito tempo. Então, assim, quando a gente fala de desafio perfeito, é a mentoria que a gente aplica quando a gente faz programas de desenvolvimento, de liderança, né, com os nossos clientes. Santa Catarina, né, Vale do Itajaí, né, pleno emprego total. Então aí você tem aquela coisa assim, pô, me ofereceram R$200 a mais por mês para atravessar a rua e trabalhar na outra empresa. Eu vou. Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio 30 agora, né, do nosso podcast Liderança Integral. Vocês repararam que estamos de casa nova, olha só que beleza. Muito bom, muito bom. Muitas novidades, muita coisa boa. Esse episódio, a gente vai falar sobre algo que eu aposto que, se você não nos conhece, você nunca ouviu falar, não é verdade? É verdade, com certeza. Se você nos conhece, já é um ouvinte aqui assíduo do podcast Liderança Integral, inclusive, obrigada por isso, né? Caso a pessoa já seja nosso ouvinte assíduo. E temos vários ouvintes. Temos vários que são assim, ó, apaixonados, ouvem todos os episódios e tudo mais. Exatamente. Se você é um desses, muito obrigado, deixamos aqui, né, nosso beijo para você. Se você está chegando agora, você vai conhecer uma teoria, um conceito, uma lente diferente de ver o mundo, que é as lógicas de ação. É algo completamente apaixonante, eu tenho certeza que você vai ficar encantado, assim como todos nós, quando conhecemos pela primeira vez, ficamos. Todo mundo fica, né? É de transformar a vida. Antes e depois que você consegue entrar em contato com as lógicas de ação e começar a utilizar no seu dia a dia, ou mesmo saber que elas existem, é outra vida. É de transformar a vida, não foi força de expressão do Paulo, então, Zé? Não é força de expressão, eu diria que é difícil, né, depois que você conhece o conceito e começa a usar ele na tua vida, é muito difícil você não usar. É verdade. É assim, você não pensar em qualquer decisão ou qualquer reação sua em uma determinada situação, você não trazer essa lente para aquela situação. Então eu vejo assim que passa a ser uma maneira de você enxergar né, a tua vida geral e principalmente, eu costumo falar muito isso, né, seja em aulas de MBA, com os nossos clientes, né, com os líderes que a gente trabalha em programas de desenvolvimento, é um mapa de desenvolvimento. Né, passa a funcionar como um mapa. Né, cara, vamos lá, feedback, onde eu estou no feedback? E isso é uma coisa legal, né? Às vezes as pessoas procuram muito achar onde elas estão em termos absolutos, né? Então assim, eu estou aqui, a minha lógica de ação é do realizador, ou a minha lógica de ação é do autoquestionador, né? Eu costumo dizer que é muito mais legal e mais interessante você ver esse cara, onde você deu feedback para aquela pessoa, qual a lógica de ação que estava presente lá na hora que você deu o feedback, né? Porque o conceito do centro de gravidade é um conceito bem, vamos dizer assim, é uma média da onde você está a maior parte do tempo, mas é muito legal você usar para mapear para onde você está indo em diferentes situações, né? Ou em que lógica de ação você está navegando, né, dependendo do tipo de situação que você está vivenciando. Eu acho que esse é um ponto muito legal. Ou seja, quando eu falei de lente para ver o mundo, as lógicas de ação são diferentes lentes, né? Cada lógica de ação, são 9 lógicas de ação ali no total, são diferentes lentes de ver o mundo. E é uma coisa que, como você falou, né, Zé, depois que vê, não dá para desver. A partir do momento que você entende, né, você lê o mundo dessa forma. Então é realmente eu acho que é um passo interessante no caminho do desenvolvimento, né? Para quem gosta de desenvolvimento, quem gosta de se desenvolver. Totalmente. A grande transição é que a gente tenha o costume de olhar o mundo através de uma dessas lentes, que é o centro de gravidade, normalmente. Ou a gente vai transicionando entre elas, mas a gente está sempre operando em uma só. A consciência de perceber essas 9 lentes é que agora você enxerga, às vezes, até pelas 9 ao mesmo tempo. Quando você está consciente, quando você está num estado de consciência ampliado ali, você sabe disso e começa a virar a tua forma de atuação, você consegue enxergar através de várias lentes ao mesmo tempo e aí perceber qual que é a lente mais adequada para você aplicar naquele contexto. E essa é a grande transformação, porque uma vez que você experimentou
olhar todas essas lentes, você não tem mais justamente como voltar atrás, porque daí você fala, agora eu sei que eu estou operando a partir dessa perspectiva, mas as outras podem ajudar. Então é legal você conhecer muito essa história das lentes para poder até mesmo escolher em qual lente você vai ativar em cada momento. E é legal que não só a gente pensar na lente que a gente está usando em determinado momento, mas a gente entender que a outra pessoa talvez está olhando aquela situação, aquele conflito, aquela conversa por outra lente. Por outra né? lente. Então, quando você tem essa consciência, você fala, opa, eu estou operando aqui numa lógica de ação, a outra pessoa está operando em outra lógica de ação. Então, até para você entender e até resolver conflitos, fica muito mais claro, né? É como se você tivesse como se jogasse luz na situação, né? Tanto do teu ponto de vista quanto do ponto de vista do outro. Isso, e é por isso que daí quando a gente fala de comunicação não violenta, de empatia, de liderança, quando a gente traz as lógicas de ação junto, a gente atinge uma outra camada, uma camada mais evoluída dessas habilidades. E isso serve para tudo. A grande sacada das lógicas de ação é que qualquer elemento que hoje você atua, que você goste ou queira se desenvolver, quando você traz a visão a partir das lógicas de ação, você amplia aquele conceito. E ele vai para uma camada ainda mais evoluída. Então ele tem aplicabilidade em qualquer dimensão da vida. Tanto na organização quanto na vida pessoal. E isso que é maravilhoso. E eu acho que a gente pode começar, gente, bem pelo comecinho, que é assim, quem por acaso está assistindo aqui, ouvindo isso pela primeira vez, pode falar, puxa, parece interessante, que legal. Mas e aí, foram eles que criaram? Eles que inventaram, foram, né, criação da própria cabeça, dos próprios estudos. Então, assim, contem pra gente, pra quem está assistindo, da onde surgiu esse conceito? Vamos pensar na fundamentação mesmo. Legal. Assim, eu conheci o conceito pela abordagem do Ken Wilber, né? Pela abordagem integral do Ken Wilber. E dentro da abordagem integral do Ken Wilber, ele tem a ideia de níveis, né? De estágios de desenvolvimento. Né? Então, que é uma ideia que vai contra a ideia, né? Que é complementar a ideia do estado. Né? Então, o estado mental, o teu estado de consciência num determinado momento. A ideia das lógicas de ação, que ela é uma medida dos seus estágios de desenvolvimento. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente ter em mente desde o início. Hoje em dia, né, no mundo do desenvolvimento humano e organizacional, as lógicas de ação são definidas como sendo uma medida do desenvolvimento vertical. Isso é bem importante. Isso é muito importante, né? Então, assim, é o desenvolvimento vertical. E por que se coloca tanto isso? Aí eu acho que para efeito de mudança de comportamento, para efeito de desenvolvimento de novas competências, o conceito de desenvolvimento vertical é muito importante. E por quê? Porque para diferenciar ele do desenvolvimento horizontal. Tá. Acho que esse é o ponto fundamental. Normalmente, quando a gente quer aprender uma nova competência, qualquer que seja ela, bom, então eu quero aprender a dar um feedback mais efetivo. Então, vou ler um livro de feedback, vou fazer um curso de feedback, fazer um workshop de feedback, e aí eu vou tentar colocar aquilo ali em prática. Né? Então, vamos lá. Qual que é a ideia do desenvolvimento vertical e do horizontal? Se eu já tenho aquela técnica de feedback que eu aprendi nesse workshop, ou que eu aprendi no livro, aquela técnica de feedback, ela demanda uma certa lógica de ação, um certo nível de desenvolvimento vertical para que seja colocado em prática efetivamente, que funcione efetivamente. Então, o que acontece? Quando eu vou lá e leio o livro e vou colocar em prática, ou faço um workshop, curso e vou colocar em prática aquela técnica, o que vai acontecer? Se eu tenho dentro de mim ativa aquela lógica de ação necessária para fazer funcionar aquela técnica, maravilha. Vai ser um processo bem rápido, no qual eu vou estar ali treinando a técnica, praticando a técnica, e num processo de desenvolvimento horizontal, um aprendizado horizontal, eu incorporo aquela abordagem dentro do meu portfólio de competências. Horizontal, por quê? Porque eu já tinha ativa aquela lógica de ação, eu já tinha ativo aquele nível de desenvolvimento vertical. Agora, se eu vou lá, faço o curso, aprendo a técnica, né, no curso, aí faço os roleplay no curso lá, dou feedback, né, tal, até me sinto meio desconfortável. E aí, quando eu chego para colocar em prática aquilo na minha vida real, eu sinto grande desconforto, né? Eu começo a sentir um monte de emoção diferente na hora que eu estou tentando praticar a técnica e começo a ter muita dificuldade. E a tendência é que eu abandone a tentativa de colocar em prática. Né? Isso é um grande sinal
de que eu não tenho disponível a lógica de ação necessária para praticar aquela técnica de forma efetiva. Ou seja, eu preciso de um aprendizado vertical, né? De um desenvolvimento vertical. Eu preciso desenvolver a lógica de ação que está faltando, né, para eu poder praticar aquela técnica. Ela é uma técnica que está mais elevada verticalmente do que o ponto no qual eu tô operando hoje. É tipo dizer que falta ou seja, você aprendeu, mas falta um recurso emocional ou um recurso psíquico para, de fato, colocar em prática? Maravilha! Essa definição que você deu agora era o que faltava para complementar essa pergunta, né? Era o que faltava para complementar. Quando a gente fala do aprendizado horizontal, ele é um aprendizado pura e simplesmente cognitivo, né? Então eu tô envolvendo apenas o meu aparato cognitivo ali, e isso é suficiente para eu aprender e colocar em prática, ok? Agora, quando eu estou diante de uma necessidade de aprendizado vertical, ou seja, quando a minha lógica de ação não está à altura daquela técnica, daquele método que eu tenho que colocar em prática, né, o que acontece? Eu vou precisar engajar o meu aparato emocional, o meu aparato psicológico, eu vou precisar engajar ele naquele processo de aprendizado. Por quê? Porque existe, quando eu não tenho a lógica de ação disponível, o que acontece é que eu tenho uma imunidade àquela técnica. Né? De alguma forma, eu tenho pressupostos, eu tenho crenças dentro da minha mente, né, no meu subconsciente, são crenças subconscientes, que me dizem o seguinte: cara, isso aí é perigoso, isso aí não é legal. Né? Então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo assim, racionalmente eu penso, cara, nossa, essa técnica de feedback que eu aprendi aqui agora, ela é perfeita, ela é maravilhosa, é assim que eu preciso dar feedback. Quando eu começar a dar feedback assim, eu vou me tornar um super líder. Cognitivamente, eu estou convencidíssimo disso. Só que na hora que eu vou colocar em prática, começa o alarmezinho a tocar lá no meu subconsciente e começa a mandar um monte de mensagem, começa a suar frio, começa a ficar tenso, com os ombros tudo tenso, né? Porque, na verdade, o meu subconsciente dizendo, cara, perigo, 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 perigo. Né? Não é legal. Né? Então, assim, sinal de que tem eu necessito de um aprendizado vertical, do desenvolvimento vertical para conseguir praticar aquilo. Eu acho que essa descrição do Zé é sensacional para entender quando que você atingiu o limite da tua lógica de ação atual e precisa da próxima. Que é quando a gente fala que bateu no teto de vidro. É quando é isso, você está fazendo de tudo que você pode, aprendendo técnicas, desenvolvendo, indo atrás, procurando autoconhecimento, só que chega uma hora que você não consegue mais aplicar, a coisa parece que não encaixa. Quer dizer que você precisa fazer esse salto vertical, atingir próxima lógica de ação. Que daí você vai começar a desbloquear e vai falar, tá, agora eu consegui sentir, consegui aplicar. Então esse é o indicador. Se você sente na tua vida atual que tem algum elemento da tua vida onde você está batendo no teto de vidro, não está conseguindo evoluir, por mais que você tenha tentado muito, você chegou justamente nesse salto que precisa. Que é o que a gente dá o nome de desafio perfeito. Exatamente, exatamente. Que é o teu desafio perfeito, ou seja, é aquele desafio que vai fazer você justamente fazer o salto do nível que você precisa para aquela situação específica da sua vida. Perfeito. E aí tem um ponto muito importante que eu acho legal quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, né? Quando a gente fala de cultura organizacional, tem um ponto que é muito importante, né? Muitas vezes as pessoas, né, até por interpretações equivocadas de coisas como liderança positiva, né? Então assim, não, liderança positiva, ela tem que pegar só os nossos pontos fortes, né? Tem que enfatizar nossos pontos fortes. E aí, de repente, a pessoa se vê diante de uma situação dessa, cara, eu não consigo praticar esse feedback efetivo aí que eu aprendi lá no curso, né? Realmente é algo muito difícil para mim, né? Às vezes, numa leitura equivocada de que é uma liderança positiva, né? A gente já teve até a oportunidade, né, de conversar sobre isso com o Henrique Bueno no podcast anterior aqui, né? Então, assim, até nessa interpretação equivocada, a gente acha assim, bom, então isso aqui não é um ponto forte meu, então deixa eu ficar quieto aqui, não, isso aqui não é algo importante para mim. E, na verdade, na nossa abordagem de desenvolvimento de liderança, é aí mesmo, tá certo? É aí mesmo que eu tenho que entrar. Cara, se eu não estou conseguindo trabalhar isso, é um sinal de que eu tenho um desafio que a gente pode chamar de desafio perfeito. E por que a gente pode chamar de desafio perfeito? Porque esse é o desafio que vai conseguir levar você à tua próxima lógica de ação. Perfeito.
né? Ou seja, a desenvolver a próxima lógica de ação. Então, quando a gente encara aquela situação e fala, puta, tá ruim pra caramba, tá desconfortável, não consigo fazer, né? Se você tem uma visão distorcida, não, eu sou um adepto da liderança positiva, então aqui eu não devo mexer nisso, né? Devo ficar longe disso. Não, na nossa abordagem, né, numa abordagem desenvolvimentista, né, isso aí é algo que a gente tem sim, é a melhor coisa para a gente trabalhar. Porque é a âncora, né, que está te puxando para baixo. Exatamente. Que é aquilo que vocês falam de pisar no acelerador cognitivamente e pisar no freio emocionalmente, né? Exatamente. Então, a hora que você perceber que está rolando essa pisada no freio de algo que você já decidiu, você já se convenceu, né? Isso, você já sabe que é importante. Já, né, tomou consciência de que precisa mudar, agora o próximo passo é mudar, mas como? Né? Não está conseguindo e tal. Então, essa é a hora de olhar para essa questão das lógicas de ação, né? Você falou, Zé, que é a parte da teoria lá da abordagem integral do Ken Wilber, né? Dos níveis de consciência. Então, o Ken Wilber, ele fala de níveis de consciência. Isso. E a gente, aqui na Integral Works, fala de lógica de ação, né? Só acho que é legal explicar o porquê dessa diferença. É até bom falar dessa variação, porque no nosso livro a gente fala de níveis de consciência. Né? Uhum. E a gente hoje utiliza muito a abordagem de lógica de ação, então acho que é legal contar um pouquinho dessa história mesmo. Legal. Livro, Liderança Integral, maravilhoso, foi onde eu conheci a teoria, que foi através do livro. Me apaixonei, como todo mundo se apaixona, como a gente falou no começo, né? E veio trabalhar com a gente. Pois é, agora estou em parceria aqui com eles. Vamos lá. Legal. Mas então, a gente fez essa mudança de terminologia, né? Então, na verdade, assim, como a gente falou, são medidas e termos que são usados para medir o desenvolvimento vertical. Então, esse é o ponto fundamental da gente ter em mente. E vamos lá. Níveis de consciência é o termo que o Ken Wilber usa, é um termo que também o Beck e o Cohen usa na dinâmica da espiral, que foi a abordagem inicial com a qual me familiarizei, porque eu conheci pelo Ken Wilber, nos livros do Ken Wilber, e ele era, lógico, um pouco superficial, porque ele falava de mais um monte de outras coisas, e aí eu fui, ele está se referindo a quem? Aí eu fui atrás do Beck e do Cohen, que era a dinâmica da espiral, né? Então, eles usam o termo de nível de consciência, níveis de existência, né? E coisas do gênero, né? A gente fez essa troca porque a gente, quando falava de níveis de consciência nas empresas, a gente sentia, né, um certo preconceito, né, uma certa imagem assim, putz, lá vem incenso, né? Os caras vão vir com incenso aí. Então, com filosófico demais, né? Isso. Principalmente há 10, 15, 20 anos atrás. Exatamente. Mas, assim, eu tive a possibilidade, né? A gente teve a possibilidade de entrar em contato mais recentemente com a abordagem do Bill Torbett, né? Que é de lógica de ação. E, principalmente, eu diria assim, olha, o Beck e o Cohen e o Ken Wilber, eles trabalham com os níveis de consciência, que eu diria assim, numa visão muito ligada à escala de valores da pessoa, né? Ou seja, até se você pegar os assessments do Beck e do Cohen, vocês vão ver que o assessment ele está muito dividido e enfatiza muito como eu acho que deveriam ser as coisas, né? Então, assim, como que eu acho que é um comportamento ideal meu como líder, como que eu acho que deveria funcionar a organização idealmente. Ou seja, são valores, mas não são valores incorporados e enraizados no meu comportamento, né? Então, a gente percebeu que para fins de mudança organizacional, para fins de intervenção organizacional, para fins de desenvolvimento nosso enquanto líderes, efetivamente, né, a gente devia ter buscar uma medida, né, que fosse mais relacionada com o comportamento. Ou seja, fossem valores mais internalizados e que se manifestassem por meio de comportamento. E aí a gente conheceu a abordagem de lógica de ação e, nossa, o nome já diz tudo, né? Pô, lógica de ação. Eu estou falando da ação. Eu não estou falando do que eu acho que é legal, do que eu acho que é ideal. Eu estou falando de como eu efetivamente reajo às situações. E aí a gente percebe muito claramente que uma pessoa, por exemplo, que está lá, centro de gravidade, né? No assessment do Beck, do Cohen, do Ken Wilber, né? No Ken Wilber não tem assessment, mas baseado no assessment baseado no Ken Wilber, que é como era o nosso antigo, né? Que era baseado no Beck, Cohen e Ken Wilber.
uma pessoa que vai lá e dá um centro de gravidade, por exemplo, do verde, né, que seria o autoquestionador, é muito comum que essa pessoa, na hora que faça o assessment de lógica de ação, apareça ali ela apareça num centro de gravidade no realizador, né, no laranja, mas numa transição ali do especialista, né, do expert. Então, assim, um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho mais para baixo. Por quê? Porque uma coisa é o que essa pessoa diz assim, pô, né, eu acredito nisso, isso aqui que eu acho que é a maneira mais adequada de reagir nessa situação. Outra coisa é assim, cara, como você reage nessa situação? E o nosso assessment, ele enfatiza sempre duas situações, né? Assim como o assessment do próprio Torbert, né? Uma situação na maioria dos dias e uma situação em uma situação de estresse, ou seja, sob pressão, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental que faz com que emerja, né, aflore, né, efetivamente da onde que a pessoa está operando e reagindo às situações. E aí é legal, como eu falei, né, que o Wilber e Beck Cohen tendem a enfatizar muito esses valores, que são valores, de uma maneira geral, valores que são expostos, né, são valores como a pessoa acha que deveriam ser as coisas, né, e a abordagem do Torbert se baseia muito na abordagem da Suzanne Cook-Reuter, né, que é uma teoria muito parruda. Né? Eu diria assim que é muito mais, assim, tem muito mais conteúdo, é muito mais parruda, é muito mais consistente do que a teoria do Beck e do Cohen, inclusive. Tá? A teoria da Suzanne Cook-Reuter são estágios de desenvolvimento do ego. Né? Então, assim, veja que aí eu estou falando totalmente da maneira como a pessoa se coloca no mundo, né? Da maneira como ela reage, por exemplo, quando, de alguma maneira, a identidade dela é ameaçada. Né? Então, a gente está colocando... e esse é o fundamento da lógica de ação. Ele é muito baseado na abordagem da Suzanne Cook-Reuter. E aí a gente acrescenta muito na nossa abordagem, a gente acrescenta muito o que está por trás, que são as estruturas mentais lá do Robert Kegan, né, de Harvard, né, que desenvolveu toda a abordagem da imunidade à mudança, que é a inspiração para o nosso desafio perfeito. Então a gente junta essas duas visões hoje, né, tanto da lógica de ação do Torbert, né, inspirada pela Suzanne Cook-Reuter, e com a abordagem do Robert Kegan, né, da imunidade à mudança, especialmente a abordagem dele no que se refere aos estágios de desenvolvimento de estrutura mental. Então, quando a gente junta as duas coisas, a coisa fica muito encorpada, muito parruda. E aí é importante destacar isso, assim, que toda essa abordagem são anos, né, de estudos e pesquisas que são feitos não somente pela gente, mas por estudiosos no mundo inteiro e aplicada nas empresas. Então não é uma abordagem, né, que, como você falou, a gente criou ali, escreveu no guardanapo e colocou. Né? Ela vem continuamente sendo evoluída com testes reais. Então é por isso que ela é bem efetiva. Perfeito. Por isso que ela realmente transforma e ajuda a pessoa a dar o salto evolutivo que ela precisa. Então isso é bem legal. Só que o importante é o seguinte, é a gente dizer que a teoria tem todo esse embasamento científico e teórico, né, de muitos anos, mas a metodologia que a gente usa na IntegralWorks, essa sim é autoral. Por quê? Porque vocês estudam isso há muito tempo. Então, assim, quando a gente fala de desafio perfeito, é a mentoria que a gente aplica quando a gente faz programas de desenvolvimento, de liderança, né, com os nossos clientes. Os workshops que a gente traz, eles são também baseados em todo esse conceito. O assessment, e o nosso assessment, que é também o inventário ali, né? Esse instrumento que foi criado também por vocês, né? Então também é autoral. Inclusive, vocês falaram aí do assessment, tive uma ideia aqui, ó. O gerente ficou maluco, sabe assim? Que é o seguinte. O assessment é, como eu falei, um instrumento autoral nosso, a gente usa como base no diagnóstico que a gente faz em várias empresas de todos os tamanhos, no Brasil todo, muito em breve fora do Brasil, né? Ou melhor, já foi fora do Brasil, começou lá com a Volvo, né? Já foi com a Volvo lá na Suécia, na França e tal. E o nosso assessment, ele... Ó a ideia. Vai lá. Se você está assistindo esse episódio, ficou aí curiosa, né? Boa. E quer fazer o nosso assessment, quer falar, não, deixa eu ver qual que é a minha lógica de ação, que agora eu fiquei curiosa com esse negócio aí. Vai lá no nosso Instagram,
@integralworks_, e manda uma mensagem: olá, tudo bem? Né? Assisti o podcast de vocês e gostaria de fazer o assessment. Prometo que sem muita complicação a gente manda o link para você fazer o teu assessment e saber qual que é a tua lógica de ação. Combinado? Gostaram, gente? Adorei. Puta, muito bom. Gostei demais, demais. Então, fechou. Excelente. Gente, quando vocês estavam falando sobre desenvolvimento vertical e horizontal, eu fiquei pensando aqui que como é importante esse conceito do integrar e transcender, né? Que é uma base da abordagem integral. Isso. Então, assim, nas lógicas de ação, a gente precisa ir evoluindo as lógicas de ação ao longo da nossa vida. A gente começa ali criancinha, com uma lógica de ação mais primitiva, e a gente vai, de acordo com os desafios da vida, a gente vai amadurecendo e evoluindo as lógicas de ação. E vocês falaram do desenvolvimento horizontal, né? Que é quando a gente lê um livro, faz um curso e tudo mais. Então, é importante que haja uma inclusão, uma integração do desenvolvimento horizontal com o vertical. Porque para as pessoas não pensarem assim, então é só pensar no desenvolvimento vertical, agora é só eu ir pelo caminho do nível de consciência, da lógica de ação e se resolve. Não, a gente precisa desse recurso cognitivo, como você falou, que é o desenvolvimento horizontal. Isso. Por isso que nos nossos programas a gente contempla as duas coisas, né? Tudo começa pelo conhecimento, como eu sempre falo, então, nos workshops que a gente monta, a gente fornece o conhecimento. Só que só com o conhecimento, a gente acabou de falar que muita gente vai achar muito legal, vai gostar, vai se interessar, mas não vai conseguir colocar em prática. Exatamente. Então, a gente fornece também a ferramenta do desafio perfeito, que daí, dentro do mesmo programa, a gente faz um diagnóstico primeiro, né, com base na entrevista aí no assessment, depois a gente faz os workshops e vai fazendo as mentorias. Então, por isso que os resultados dos nossos clientes são sempre tão incríveis. Isso, né? E aí é importante destacar que além dessa lógica do integrar e transcender, porque cada lógica de ação, ela é como se ela ampliasse a tua visão. Então você está olhando assim, os elementos assim, o que é importante para mim é sobrevivência. Aí depois você amplia e fala, não, tá, o que é importante para mim é sobrevivência e para que o grupo coletivo, a sobrevivência de todos também faça sentido. E aí você vai ampliando. Só que além disso também tem o fato de quando você aplica as lógicas de ação, você tem que olhar para alinhamento e desenvolvimento. Então o que é alinhamento? Se eu estou numa situação, por exemplo, caótica, a empresa não está indo para frente, os lucros, vendas acabaram, tá uma bagunça, ninguém está se alinhando, a forma talvez ideal de postura ali de liderança é uma liderança mais autoritária que vai dizer, eu sei o que fazer, você faz isso, você faz aquilo, estrutura para subir um patamar. Então, isso é horizontal, isso é usar as ferramentas daquele nível. Então é um contexto que é caótico, que exige uma liderança autoritária e você usa as ferramentas autoritárias. Tá tudo bem. Quando isso se estabiliza, aí você está pronto para desenvolver. E aí você vai para o patamar de cima. Não vai para o terceiro andar, você vai para o segundo. Você tem que subir a escadinha. Isso. Então isso é alinhamento e desenvolvimento. Então quando você está numa empresa, não adianta você entender a sua lógica, mais ou menos já vai entender a lógica da empresa. E falar, então já vou trazer aqui uma lógica de nível 5. Salto quântico. Não vai funcionar. E aí a grande sacada da abordagem é justamente você se torna né, a gente chamou de wizard, né, o mágico da espiral ali que a gente usa no livro, né, você consegue utilizar e descer e falar, tá, o que eu preciso de alinhamento aqui, que é o desenvolvimento horizontal, o que essa empresa que opera ali precisa de conteúdo que ela está acostumada já para encher o copo, e aí sim eu vou pro próximo. Aí eu crio uma pequena lacuna de meio salto para que eu comece a trazer o próximo nível. Legal, então, legal. É inclusão e transcendência e, ao mesmo tempo, alinhamento e desenvolvimento. Esse perfeito. É mais ou menos o caminho para trabalhar com lógica de ação. Que legal, que legal. Não, legal, cara, legal. E você enfatizou um ponto que eu acho super relevante, né, que da coisa do alinhamento e desenvolvimento, né? Quando a gente fala de alinhamento, é super importante, a gente fala muito do ir até onde o outro está, né? Quando a gente fala de lógica de ação. Isso. E isso é muito verdadeiro, especialmente quando a gente fala de comunicação, de motivação, incentivo, né? Que assim, a pessoa vai ser incentivada, vai ser motivada, vai ser engajada, cara, pela lógica de ação atual dela. É isso que vai engajar. Isso é muito legal, me lembrei da história até. Exatamente. O engajamento é a lógica de ação atual dela que vai fazer com que ela se engaje. Agora, vamos lá. E aí, eu boto o desafio acima.
né? Então, assim, eu engajo ela para um desafio que está um nível acima. Tem um caso que eu gosto muito de contar, né, de uma empresa, uma gráfica, e que, na verdade, ela tinha lá operadores claramente, né, a gente pode já começar a falar um pouquinho das lógicas, né? Então, assim, claramente ali do autoprotetivo vermelho, né, operando muito por ali, e o diplomata azul, né, eu diria assim que é uma região de lógicas de ação comuns, disponíveis, né, em menos complexas, disponíveis muito em meios operacionais, né? Então, e essa empresa, né, com várias metas de volume, de qualidade, né? Metas de melhoria, de sugestão de melhorias, inclusive, né? Então a empresa tinha várias metas que claramente eram metas do diplomata para o especialista, né? Então, de lógicas de ação, eram desafios de lógicas de ação mais complexas. Uhum. Entretanto, a empresa estava com grande dificuldade de reter o pessoal operacional, né? E aí a gente coloca um contexto, né? Santa Catarina, né? Vale do Itajaí, né? Pleno emprego total, né? Então aí você tem aquela coisa assim, pô, me ofereceram R$200 a mais por mês para atravessar a rua e trabalhar na outra empresa. Eu vou. E aí, quando a gente foi ver a questão de incentivo, não, mas a gente tem bonificação, né? A gente oferece bônus, né? No acordo coletivo aqui com os funcionários. Então como é que funciona? E tinham todas as metas, os desafios lá, né, de conformidade, de qualidade, né, até mesmo de assiduidade dos funcionários, todas aquelas metas. E aí como é que você paga o bônus? Semestralmente a gente verifica o quanto que a pessoa fez jus ali, né, e aí paga 0,75 salário, pá, né, na mão do cara. Só que não tinha ninguém ficando para receber, né, os 0,75. E aí a gente, pô, cara, olha só, cara, vamos fazer uma pequena mudança, né? Uma pequena mudança. Então, na verdade, qual que foi a sugestão? Veja, 6 meses, né, para quem está operando nessa nuvem em torno do autoprotetivo vermelho e o diplomata azul, né, 6 meses é a próxima encarnação dessa pessoa, né? A pessoa não tem essa visão não tem a visão de longo prazo. Uhum. Então, não assim, faz sentido para ela. Exatamente. Então, ela jamais vai deixar de pegar uma oportunidade para ganhar R$200 a mais no mês que vem, né? Em troca de ver, de repente, ganhar bem mais do que R$200, mas só que daqui a 6 meses. Né? Então, o que a gente passou? De 15 em 15 dias, você faz a avaliação de todos os critérios válidos para bônus e já comunica o operador, né? Olha, você já fez jus, né, a mais 0,15 do teu salário. Né? Só que você só ganha daqui a 6 meses se ficar na empresa. Mas você já ganhou mais 0,15 do seu salário, 15% do teu salário. Uhum. Né? E aí o cara... Exatamente. Aí passa mais 15 dias, opa! Né? Agora tem mais 0,15. Opa, peraí, tá ficando... E se puder dizer os números de quantos não, reais é isso, você melhor vai dizer ainda. Quantos reais. Você já ganhou mais tantos reais, você vai dizer quantos reais. Né? E aí, isso muda tudo. Porque aí eu estou fazendo aquela comunicação, eu estou indo aonde a pessoa está. Né? Operando. O incentivo, eu estou indo em que lógica aquela pessoa está efetivamente operando. E aí eu estou efetivamente conseguindo engajar a pessoa. Uhum. Essa que é o... Ô Paulo, dá para dar um resuminho, assim, bem resumido das lógicas de ação? Porque o Zé citou aí autoprotetivo, diplomata, claro, né? Talvez quem está assistindo ficou tipo, tá, mas o que é isso? Isso. E a gente tem vários episódios que falam sobre isso, mas é legal a gente trazer porque realmente é o suprassumo ali da lógica, né? Então, assim, a gente tem 2 lógicas anteriores, a autoprotetivo, que tem a ver com a sobrevivência básica e o pertencimento num grupo, que é como a gente nasce ali, mas das empresas realmente começa com o autoprotetivo vermelho, que é um nível que é uma lógica de ação em que eu estou olhando para o benefício próprio. Uhum. É curto prazo, é benefício próprio, é o que é importante para mim, então é realmente aquilo que eu espero. E em liderança, isso normalmente se traduz como uma liderança autoritária, que vai passar por cima de regras e de procedimentos e de metas, para atingir aquilo que ela entende que é importante. Uhum. E como eu falei, num ambiente caótico, às vezes é isso que resolve o problema. Uhum. Mas a partir do momento que a empresa já começa a estruturar e o ambiente começa a estabilizar, esse tipo de liderança vai atrapalhar.
né? E o liderado tem a lógica de respeitar quem tem o poder na mão, né? Claro, porque Então, nessa lógica é a lei da selva. Você enxerga assim, quem é mais forte de manda qualquer quem forma. pode, obedece quem tem juízo. Essa é a Perfeito, frase esse é o do... lema. Esse é o lema. Manda- exatamente. Isso pode ser força intelectual, força física, é poder de alguma forma. Uhum. Então, se eu vejo que eu não tenho poder, eu vou me submeter. Eu vou Uhum. ficar quieto e vou fazer o que eu tenho que fazer. Agora, a primeira oportunidade que eu tiver para fazer um motim e subir em cima, eu vou subir. Então, é um ambiente meio instável, mas em curto prazo ele traz estabilidade. Tá. Né? A partir do momento que a empresa atinge estabilidade, ela precisa daí... Isso acontece muito com startup. Startup é todo mundo, confia em todo mundo e vai começando. Quando a empresa começa a crescer, começa a ter um time maior, você precisa começar a estruturar processos, até por causa de lei trabalhista e etc. Então você começa a criar processos, normas, estrutura, hierarquia. Organograma, né? Começa Exatamente, a organizar a organograma, coisa. começa a organizar, criar o que é certo, o que é errado, criar processos que têm que ser seguidos para garantir a qualidade, para garantir tudo isso. Então a gente já está atuando num novo nível, que é o nível diplomata azul, né? Em que eu trabalho com processos e estruturas bem estruturados. Uhum. E isso dá estabilidade e organiza o caos. Exato. E essa ordem permite uma evolução muito grande. E também permite você lidar com uma quantidade muito maior de pessoas. Uhum. Porque, né, até os estudos perfeito. do Ken Wilber na época mostravam, né, que até 120 pessoas você consegue liderar informalmente. Agora, sobe ali para 150, 200 para mais, é impossível sem processo. Uhum. Então, você precisa dos processos para estruturar. Né? E uma característica é que o liderado ele fica muito apegado a essa hierarquia e a esses processos, né? Então, o que vai motivar ele é esse pertencimento a esse grupo, ele estar Exatamente. dentro dessa empresa, Exatamente. né? Ele não vai criar muito... A liderança, o líder que também opera no diplomata não vai gerar muito conflito, enfim. Então... Essa é uma característica fundamental, né, desse nível, do nível azul, do nível diplomata. Né? Como o meu foco é pertencimento, então primeiro eu saio de uma lógica de quem é mais forte, né, quem é mais forte manda, ou quem é mais poderoso manda. Eu saio dessa lógica e vou para uma lógica de que, não, agora não é mais fazer o que eu quero fazer no curto prazo se eu tiver poder. Né? Agora é fazer o que é certo. Uhum. Né? Então é muito a lógica do certo e errado. É a lógica do certo e errado. Uhum. E aí, lógico, você tem o certo e errado formal, explícito, né, que está na regra da empresa, lá no manual de conduta, né, que está escrito de maneira formal, e tem as regras informais, né, que não são divulgadas necessariamente, mas que todo mundo sabe que é o que realmente funciona e que as pessoas seguem, e é o código de conduta informal, invisível, mas que é a base fundamental para o comportamento dentro da empresa. Então, assim, as pessoas então passam a seguir essas regras. Uhum. Então, agora não é mais vou fazer o que quem é mais forte ganha. Não, agora é o que quem está fazendo certo que leva. Mesmo que elas não concordem, que elas evitam conflito. Exatamente. Elas focam ali no cafezinho, mas evitam o isso. conflito, né? Não gera esse conflito em reunião, o que pode ser muito saudável. Exatamente. Né? Então, assim, existe um grande foco em evitar o conflito, uma grande busca por evitar o conflito de qualquer maneira. Né? Então, por exemplo, os feedbacks tendem a ser coletivos, né? Então eu dou aquele sermão para todo mundo, porque uma pessoa teve um comportamento não adequado, todo mundo recebe sermão e a gente espera que a pessoa que teve um comportamento não adequado vista a carapuça. E quase nunca ela vai servir, exatamente. Né? Vai vestir, então, e outra pessoa que não tem nada a ver que vai achar que é com ela. Perfeito. Então, assim, e essa lógica de ação é uma lógica que funciona muito, ela melhora muito o ambiente quando você precisa agora assim de garantir uma qualidade, conformidade de produto, de serviço. Isso. Né? Então ela melhora muito o desempenho da empresa, só que ela tem um grande problema, ela começa a ser gerar obstáculos para toda hora que eu preciso mudar, né, o que eu estou fazendo. Uhum. Né? Veja, eu tendo a ter um rigor, né, do que é certo e errado, que é meio fixo. Né? É meio fixo. Então isso naturalmente impede com que a empresa reaja às mudanças do ambiente, reaja às mudanças na concorrência, na necessidade dos clientes. A empresa tende a reagir muito lentamente a essas necessidades. Quando a gente lógica pega de ação que a gente mais vê, praticamente. A gente vê muito dela, mas muito comum. Muito comum. E principalmente hoje nas empresas, com o rótulo de que agora eu sou, né, não, eu não sou mais, eu não tenho aquele comportamento mais que busca só conformidade e estabilidade. Não, eu sou diferente. Uma versão diferente igual. Né? Que é o especialista. Né? Na abordagem do Ken Wilber e do Beck e do Cohen,
o especialista ele é uma transição. Né? Uma transição do azul diplomata para o laranja, né, realizador. Ele é uma transição. E, no fundo, o que muda é o seguinte, cara, agora eu adoro pesquisa. Eu quero mudar. Agora eu quero mudar. Eu quero fazer o que é melhor, né, nesse meu processo aqui. Então não é mais o processo como sempre foi, como sempre deu certo. Não. Agora, assim, quem faz melhor esse processo? Eu quero fazer esse processo do jeito que alguém faz melhor. Então eu vou ler artigo, eu vou ver podcast. Fazer curso. Né, vou fazer curso pra caramba. Vou, né, ir atrás de saber quem é melhor. Então sempre a melhor técnica, a melhor abordagem para resolver essa situação. Então, aí as pessoas muitas vezes acham assim, putz, então agora não, mudou a cultura da minha empresa, né? E agora a gente realmente está com uma visão pragmática das coisas. Não é bem assim. Né? Eu diria que essa é a versão mais comum hoje nas organizações de uma visão dogmática de verdade absoluta. Né? É a versão mais comum hoje, mais do que o diplomata apegado a valores e a código de conduta, eu diria que é muito mais frequente hoje nas organizações uma rigidez em relação à técnica, em relação ao procedimento, né? Em relação a coisas que têm uma característica técnica. E aí a gente pode ver que, é óbvio, a ciência, a grande revolução científica foi uma revolução especialista, né? Quando a gente olha desde o Renascimento lá atrás, né? Então, assim, ela foi uma revolução especialista, era ela uma revolução que trazia leis gerais da ciência, e a gente vê uma quantidade incrível de pessoas hoje que continuam, né? Que continuam querendo guiar as decisões das suas empresas, e às vezes em ambientes extremamente turbulentos e dinâmicos, guiar a decisão das empresas por pesquisas científicas abrangentes e gerais que não olham contextos específicos. Então, aquela velha pergunta que eu sempre adoro dar de exemplo, né? Qual a melhor maneira de remunerar vendedores? Né? E aí vem alguém dizer assim, é lógico que é comissão individual baseada em quanto o cara vende. Aí vem o outro e fala, é óbvio que não. É baseado na venda do time como um todo, coletivo, né? Isso cria muito mais cooperação, cria muito mais a visão de longo prazo. E eu vou chegar no meio dos dois e vai falar, meu amigo, tá, é melhor para quem? Em que situação? Qual que é o teu contexto? Chega a gente e fala, depende. A gente vai chegar e vai falar, depende. Né? E assim, o especialista é isso, cara. O cara vai pegar, a gente fala muito que a mania do especialista é o cherry picking, né? Que é o catador de cereja, né? É aquele cara assim, a ciência mostra isso. Aí o cara pega 12 artigos que ele encontrou, que dizem, confirmam a hipótese dele, sim, e ele fala que a ciência comprova aquilo. Eu adoro fazer isso. Eu vou lá e pego mais 12, né, de outros artigos que mostram exatamente o oposto. Olha, esses 12 aqui mostram exatamente o oposto do que você acabou de falar. Né? Então, um exemplo ótimo para a gente dar é a questão das vendas. Né? Você pode procurar aí, bota ali em qualquer base de artigos, né? Melhor metodologia de comissionamento e remuneração de vendedores. Vai ter vários artigos, né, provando. Você vai ter vários artigos que provam que a comissão individual baseada em vendas individuais, e outros vão dizer que provam também que não, que é o... Não é ponto de vista. É uma questão de divisão do contexto, que é exatamente o que essa abordagem das lógicas de ação permite perceber. Qual é o contexto. Exatamente. Isso, e aí, voltando para o resumo, que o Paulo estava focado no resumo. Tá bom. É importante destacar que todos os níveis têm um equilíbrio e um exagero e uma falta. Então, boa. Todos têm pontos positivos e negativos. O vermelho ali, o primeiro, é muita coragem, é força, é realização. Isso é positivo. Né? Então, voltando ao especialista, que é o terceiro nível que a gente está falando aqui, é importante que o que a gente percebe muito nas empresas são diretorias, gerências também, que são tecnicistas, que são especialistas. Isso acontece muito. Então, o diretor está ali no cargo do diretor, mas ele está operando como especialista ainda. Então, o foco dele é na tarefa, é tarefeiro. Eu vou ter que trazer uma frase. Vai lá. Como é que é a gestão de conflitos na sua empresa? Gestão de conflitos? Na nossa empresa, a gente não gerencia conflito. A gente calcula. Essa é uma frase real, né? Que eu de um cliente que, de fato, é bem especialista. Muito especialista. Até porque é muito comum encontrar... Essas são as duas lógicas de gestão que a gente mais vê, né? Mais comum nas diplomata empresas. E especialista. Normal. Então, se você está identificando sua empresa aí,
tudo bem, tá tudo bem, Isso. você é normal. Tá E qual é o grande problema dessas duas lógicas? Elas são mais absolutistas mesmo, e qual é a grande questão? É a aversão ao erro. Uhum. É um medo gigantesco de errar. Motivo diferente, Ou mas porque é o eu tô mesmo errado, ou porque eu vou falhar e não vou dar a melhor solução. Então, esse é um problema gigantesco e que limita a maioria das empresas, porque esse medo paralisa. Paralisa. E aí as pessoas realmente ficam paralisadas, principalmente quando tá na alta liderança. Qual é o próximo nível? Né? O próximo nível, aí já é um nível realizador, onde o erro ele já é aceito porque é um formato de aprendizado para que eu busque a solução mais adequada ali, melhor possível para aquele contexto, só que ampliando a quantidade de elementos que eu vou avaliar. Então, o achiever, ele não vai focar na tarefa, ele vai focar no resultado. O realizador, laranja, ele foca no resultado. Então, qual é o resultado que eu preciso? E aí eu posso perceber que, para atingir o resultado, eu não vou mais conseguir fazer isso sendo tarefeiro, resolvendo as tarefas uma a uma. Eu vou precisar olhar para isso. Sim. Então, aí já é um nível um pouquinho mais autoral. Eu começo a colocar uma visão pessoal ali de qual é a forma de atingir o resultado. E aí eu começo a inovar. E se eu erro, tá tudo bem, porque é parte do processo, eu só não posso errar de novo a mesma coisa. Eu costumo dizer, Paulo, que nas duas lógicas de ação anteriores, diplomata e especialista, o estagiário não tem vez para dar ideia inovadora. Exato. No realizador ele já começa a ter, porque no diplomata, quem é ele na fila da hierarquia para dar uma solução inovadora? No especialista, qual que é a qualificação dele? Se ele é estagiário, ele tá na faculdade ainda, nem terminou a faculdade, vai querer dizer o que fazer. Boa. Aí no realizador, ele já tem voz para inovar, porque independentemente de quem ele seja ou de qual é a hierarquia, o estudo dele, se ele der uma boa ideia, né, a pessoa que tem muito mais estudo do que ele vai acatar a ideia e exatamente. E aí a gente entra numa limitação que eu acho que é muito legal que o Paulo trouxe, né, que diz respeito a todo o processo de comunicação dentro das empresas e até explica essa aversão ao erro, explica a aversão ao conflito, né, a divergência, né. O diplomata e o especialista, eles ainda têm aquilo que o Keegan chama de mente socializada. A estrutura mental dele ainda é mente socializada. E para a mente socializada, a maior preocupação no processo de comunicação é o que o outro está pensando de mim. Essa é a maior preocupação da pessoa no processo de comunicação. E aí ela vai falar, putz, será que o cara... Não, se eu não disser sim agora porque ela me propôs aqui, ela vai achar que eu estou jogando contra o time. Né? Então a cabeça do diplomata, né? Que eu estou contra a empresa. Então eu vou ser rejeitado pelo... Então não. Sim, não, pode fazer? Posso sim. Aí muita gente acha que está numa cultura de realização, né? Numa cultura do realizador. Não, aqui todo mundo topa tudo e não entrega nada. Então, assim, né? É bem a coisa do diplomata, né? Então, assim, porque para não dizer não, eu assim, vai parecer que eu estou jogando contra. Eu digo sim. E o especialista é para não parecer competente, né? Putz, não vou dizer que eu não sei fazer isso, porque se eu disser que eu não sei... Eu acabo. Né? Exatamente. Quem sou eu? A minha autoimagem é imediatamente destruída. Então, eu vou dizer, não, pode fazer? Posso sim. Deixa comigo. E é legal você falar isso, porque o discurso da grande maioria das empresas é um discurso no realizador. Exatamente. Só que a lógica de ação é outra. Falar isso, sabe? Então Exatamente. é a história da estratégia, da cultura que come estratégia do café da manhã, né? Porque o discurso é mas o que de fato acontece, o que de fato é permitido, o que de fato é possível dentro daquela empresa, às vezes é completamente diferente. Exatamente. Aí é um monte de empresa falando que de meta, né, de metas desafiadoras, que vão entregar resultado. De foco no cliente. Né? Exatamente, né? Foco no cliente. Mas, cara, essas pessoas... Senso de dono. Senso de dono, que é o cúmulo, né, do realizador do laranja. Mas na prática, quando você vai ver, cara, tá todo mundo lá com medo de errar, tá todo mundo lá com medo de dizer não, tá todo mundo com medo de parecer incompetente. Então, não é realizador. Legal, vamos voltar pro Paulo. Vamos lá. Então, uma cultura achiever é uma... Tá acabando o nosso tempo já. A conversa tá boa. Uma cultura achiever, a realizadora é uma cultura que justamente vai olhar para atingimento de metas, para resultado, vai olhar para inovação, vai estar aberto a isso, né? E aí parece um mundo maravilhoso. Ou seja, maravilha, é isso que a gente precisa e realmente é o que a grande maioria das empresas precisa ativar hoje. É esse nível real. Né, que é o que a gente chama do realizador saudável. Exatamente. Isso aí, né? Isso aí. Porque aí, quando você coloca e exacerba essa forma de atuação, você acaba caindo no realizador não saudável.
que é justamente, você não consegue desligar. Que é o trabalho enquanto eles dormem. Porque assim, Exato, esse é o bom lema do realizador não saudável. Exatamente, não existe limite para performance. Performance vai ser sempre possível fazer mais. Você sempre pode alcançar um mercado novo, você sempre pode evoluir mais. E aí tem quando a cultura Ativer ela entra e não é saudável, a pessoa fica vidrada em performance a todo custo. A custo, principalmente da vida pessoal. Da saúde. Aí entra burnout, entra tudo isso, e mesmo numa empresa que tem uma cultura de fala de bem-estar, etc. Exato. E que tá tentando ser Ativer, mas na verdade ela é especialista para baixo, falando de conteúdos de bem-estar, mas ela não consegue. Porque tá uma zona de níveis. O Valores é ainda acima do Ativer, que a gente vai falar agora, tentando ser Ativer, mas tá operando lá embaixo como especialista e é uma bagunça. Boa. E quando você organiza essa bagunça, você fala, tá, então agora eu sei por onde atuar. Mas beleza, então, voltando. O Ativer, ele tem um limite, porque ele acaba atingindo o não saudável, e ele também não vai conseguir trabalhar com elementos mais complexos, que é, por exemplo, a saúde mental. O bem-estar do funcionário, a imensa quantidade de stakeholders metendo o bedelho na sua empresa e entrando na internet, colocando informação sobre a sua empresa, colocando opinião, você fala, cara, como é que eu vou lidar com essa pessoa que nem está na operação? Aí você exige um nível que amplia ainda mais a quantidade de elementos que eu consigo levar na minha tomada de decisão, que é o nível acima, que é o verde, que a gente chama, que é o nível... O autoquestionador. Do autoquestionador. Redefining, né? Que em inglês gosto muito desse termo, redefinidor. Né? Redefinindo, né? Ele tá no gerúndio porque é o verbo, né? Ele coloca em questão as lógicas presentes, atuais. Né? E esse autoquestionador, ele vai aí ampliar a quantidade de informações que vai olhar, e ele começa a justamente conseguir integrar, junto com o olhar para o resultado, esse olhar do bem-estar, da sustentabilidade, do social, do ambiental, de outras questões que influenciam. Eu gosto muito de descrever a mudança do Ativer pro verde, né, pro autoquestionador, e você me complementa em dois elementos. O primeiro elemento, a pessoa começa a ter aquele questionamento interno de sentido de propósito. O que eu tô fazendo aqui? Assim, performance pra quê? Performance pra quê? Onde que eu vou chegar? Não tá fazendo mais sentido. Eu já, às vezes até tô bem, tenho um salário legal, mas e aí? Então aí você começa a trazer outros elementos que antes não estavam na lógica até eu chegar lá, né? Então esse ponto é um ponto que mostra muito, assim, que esse salto é necessário. E aí a pessoa começa a ampliar, e o outro elemento a consequência do resultado começa a ser mais importante para a pessoa do que o resultado. Ou seja, a empresa atingiu o resultado, atingiu lucratividade. Mas ela percebe as consequências nas pessoas, no estresse, no burnout, na sociedade, e isso começa a incomodar mais do que chegar ao resultado. Quando isso começa a acontecer, você está atingindo esse nível, em que as consequências são mais importantes que o resultado. E a virada de chave, complementando, Paulo, a virada de chave principal é que quando você, que eu vejo que é o que motiva tudo isso, né? No fim das contas, é que quando você começa a se questionar, né? Por isso que é o autoquestionador, você começa a se questionar, você começa a perceber uma questão que até então não estava presente, que é a questão dessa verdade. De alguma maneira tem uma verdade absoluta esperando para ser reconhecida, né? Isso é um pressuposto presente em todas as lógicas de ação até então, né? Boa. Cara, não, a gente está tentando chegar na melhor maneira de entregar esse resultado, de atingir as metas, né, de todo mundo ficar bem, né? Então, e como é que faz isso? Esses são os concorrentes. O ambiente está ali e ele é concreto e as pessoas vão apreender aquele ambiente ali, né? Quando você começa a desenvolver o autoquestionador, o verde, você de repente fala assim, cara, não tem verdade absoluta nenhuma. Na verdade, cada um está enxergando uma coisa diferente, né? E aí vem um super aumento de empatia, né? Junto com isso, né? Porque eu percebo assim, cara, ele não está vendo o que eu estou vendo. Ele não está vendo o que eu estou vendo, porque cada um está vendo, tá com a sua lente, né? Com a sua interpretação, com a sua história, dizendo o que a pessoa está conseguindo ver, né? E isso gera esse super aumento de empatia, esse super aumento do questionamento mesmo, cara, para atingir essa meta para quê? É aumento de empatia e redução de julgamento, né? E redução de julgamento, exatamente. E aí, talvez um sintoma muito grande que o Ativer, por mais que
né, o realizador, né, ele tem muito essa coisa de, pô, pode errar, pode, né, podemos, né, vamos lá, pode divergir, né, pode botar sua opinião vai ser escutada de uma maneira geral, mas o realizador, esse impulso pela realização do objetivo dele, naturalmente prejudica a escuta dele. Isso. Né? Porque então, assim, é uma característica... Pode divergir, pode errar, mas tem que olhar para o resultado. Exatamente. Então, isso de alguma maneira dificulta a escuta. E aí, esse é um pulo, é um salto muito importante do autoquestionador do Define, né? Essa ampliação da escuta. Peraí. Deixa eu entender, eu quero entender melhor esse teu ponto de vista. Amplia a visão mesmo, né? E aí eu vou, para entender o ponto de vista do outro, eu não vou só em fatos e dados, né? Para entender o ponto de vista do outro, eu quero entender o teu contexto, a tua história de vida, o que você sente, o que você percebe nessa situação. E aí eu estou indo muito além. E aí, dentro de uma empresa, é legal esse tipo de visão, de olhar, porque aí você consegue personalizar melhor a forma de dar feedback, de tratar cada funcionário, de motivar cada funcionário. E ir na raiz do que está acontecendo com o funcionário. Se ele não está performando, não adianta eu encher ele de técnicas laranja de realização. O que está acontecendo com a vida dele? E é isso que isso faz sentido para a pessoa que está operando. Né? E aí ela consegue gerenciar melhor. Mas aí, para finalizar, legal, então se esse nível ele consegue ampliar, consegue escutar stakeholders, analisar todas as questões, por que ele não é o último nível, Zé? Não é o último nível, porque ele vai ter ele tem a sua versão não saudável também, né? Então, assim, eu acho que e esse é um ponto que a gente vive muito hoje, não necessariamente de pessoas que estão efetivamente operando como autoquestionadores ou redefining, né? Mas com pessoas que estão principalmente pegando esses valores do autoquestionador e redefining e estão trabalhando esses valores a partir de uma lógica lá do diplomata e do especialista, né? Mas, de qualquer maneira, tudo isso acaba causando um enrijecimento, né? A gente vive numa sociedade, hoje eu costumo dizer muito isso, falar muito isso, o nosso zeitgeist, né? O nosso espírito da época, ele é totalmente autoquestionador, ele é totalmente verde. Hoje em dia os grandes formadores de opinião, né? Eles têm um discurso verde, um discurso autoquestionador, né? Um discurso baseado em valores ligados à diversidade, à inclusão, sustentabilidade, né? Preservação do meio ambiente e tudo mais. E o grande problema dessa lógica primeiro, achar que todo mundo tem que estar ali. Né? Isso é a solução para tudo. Isso é a solução para tudo. Na verdade, assim, e a lógica do redefining, do autoquestionador, ela mantém uma característica em comum com todas as outras anteriores. Ela acha que a pessoa que está operando a partir dali, ela acha que ela está certa. E o mundo vai ser muito melhor se todo mundo for igual, pensar que nem eu. Tiver a mesma estrutura de pensamento que nem eu. E aí essa é a grande ruptura para o próximo nível, né, do transformador, do amarelo ou teal, que seja lá o que seja, é a grande ruptura, porque de repente eu olho assim, não, cara. E a grande percepção as grandes transformações não são feitas fazendo todo mundo pensar igual. Que por incrível que pareça, né, mas o autoquestionador e o verde não fala de diversidade, de inclusão, né? Como é que pensar igual? Pensar igual é justamente isso, que todo mundo tem que pensar, todo mundo tem que pensar em diversidade, assim. Inclusão, em sustentabilidade. A todo momento, todo mundo tem que pensar assim. E aí, de repente, e aí as pesquisas mostram muito claramente que as pessoas que têm a grande capacidade de transformação, elas operam do lugar que elas conseguem ver o seguinte, cara, não, eu preciso do diplomata, eu preciso do especialista, eu preciso do realizador, e eu preciso de você também, autoquestionador. Eu preciso de todos vocês para realizar a transformação na minha empresa, na sociedade, as grandes transformações, né? A gente precisa de todos eles. Por isso que esse é o nível que abre a porta para a liderança integral. Exatamente. Você consegue ver e aplicar, e aí você tem maior flexibilidade, você consegue lidar, e tem uma característica muito bonita da liderança desse nível, que é você lidar com o contexto como ele vem, sem se envolver emocionalmente. Então, ele é um trabalho muito bonito, assim, de você eliminar medos. Então, ele é um trabalho de vida, assim. Ter alguém operando 100% nessa lógica de ação é difícil, assim, 100% do tempo. Porque mas é uma pessoa incrível. É uma pessoa... A gente conhece alguns exemplos, assim, né? A pessoa simplesmente flui. É aquele negócio do Flor. Ela flui pela vida e vai resolvendo as questões sem os ganchos, né?
E a gente, com certeza, todos nós conseguimos em alguns momentos ter esse estado de consciência, né? Ativar essa lógica, mas não é sempre. Então, a gente está no processo evolutivo. Então, essa flexibilidade e principalmente essa consciência, né? O que a gente traz muito é que esse nível, ele amplia, ele é o salto da consciência. Como se hoje a gente está num mundo que está ali duelando muito entre realizador e o verde e o auto-questionador, como a gente falou, o próximo salto para a nossa humanidade é uma sociedade que vai olhar mais de forma consciente. E esse movimento já começou há muito tempo. Já começou. Mas ele vai virar mainstream assim que ele vai substituir essa visão autoquestionadora de diversidade e inclusão. Ele vai integrar isso e vai transcender para a consciência. E vai ser muito bonito ver esse movimento nos próximos aí 30 anos, né? Legal. Um ponto que eu acho muito legal de enfatizar, né? Que a mente transformadora, né, o Keegan chama da mente autotransformadora, ela tem uma questão fundamental que é a aceitação, né? É a aceitação do que é, né? Então, assim, a mente para de brigar com o passado, né, de uma maneira geral, né, e também para de se ficar ansiosa com o futuro. Então, eu aceito o que é. Muitas vezes, quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, pô, mas isso é conformismo? Eu sempre falo, é o oposto do conformismo. É exatamente o oposto do conformismo. Porque enquanto eu estou brigando, não querendo aceitar que o meu resultado está ruim, não querendo aceitar que eu preciso melhorar essa competência ou aquela competência, enquanto eu estou brigando mentalmente com isso, a única coisa que eu não vou fazer direito é trabalhar para melhorar. Isso. Melhorar essa competência, melhorar esse resultado. Né? Eu não aceitei, né, que realmente precisa ser melhorado. Então, assim, a aceitação é um processo natural e fundamental do processo de transformação. E é essa lógica do transformador, e isso está muito presente no transformador. E isso traz aí, junto com a questão da aceitação, vem a questão da capacidade de ir até onde o outro está. Né? A gente diz que, isso a gente teve essa experiência, né? Eu e o Paulo, na época do ILP da FAI, né? Quando a gente entrevistava e conversava com pessoas que tinham vários momentos de transformador, e a gente percebia claramente que a maneira como esses líderes, e até hoje ainda tem essa oportunidade em algumas ocasiões, a maneira como esses líderes resolvem problema, elas já levam em conta a lógica de ação, mesmo sem eles conhecerem a teoria ainda. Né? Então eles não foram apresentados a teoria de lógica de ação. Como é que você resolve o problema? Eu identifico que padrão que está ativo ali. Olha aí. É a lógica de ação, né? Que padrão que está ativo ali. Então, na verdade, a lógica de ação, o nível de consciência, trabalhar com eles, é algo natural para quem está operando como transformador. E aí vem a grande virada de chave em resolução de problemas, que é você conseguir lidar muito bem com paradoxo. Você conseguir lidar muito bem com ambiguidade. Definitivamente, você sai do mundo do certo e errado. Da polaridade, né? Você sai da polaridade. Exatamente. Você percebe que polaridades, né, não são questões a serem resolvidas. Então, assim, eu não tenho que expor, né, ou inovar ou ter conformidade. Né? Então, não. Eu tenho que inovar com conformidade. Não é mais ou. Né? Então, quando a gente percebe, começa a perceber que eu preciso... O mundo de hoje ele é riquíssimo em ambiguidades, riquíssimos em paradoxos, e quando eu começo a navegar, a minha mente começa a navegar no transformador, tá tudo bem, entendeu? Assim, então eu entro no mundo do, não, isso e aquilo, não isso perfeito. Ou aquilo. Né? Aí a coisa flui. Por isso que ele é transformador. Transforma a vida. Sensacional. Que legal, gente. Bom, finalizamos o nosso tempo, né? Porque, afinal de contas, dá vontade de ficar muito mais tempo falando sobre isso. Acho que um ponto importante, assim, de resumo não dá para você dar saltos, né? Como a gente falou em algum momento. Então, o realizador, por exemplo, eu acho que eu sou realizador ouvindo eles aqui, mas eu gostei dessa ideia de ser transformador. Então, quais são os passos práticos para eu chegar lá? Não, você precisa primeiro passar por cada uma, então, integrar e transcender. Então, integrar e incluir, né? Enfim, então, isso mesmo. É importante que o desenvolvimento ele respeite esse degrau, esse passo a passo, como é na vida, né? Então, evoluir em lógica de ação nada mais é do que evoluir em complexidade, né? De acordo com os desafios ali que a gente passa na vida, né? Legal, Sai. E só complementando, né? A gente falou de saudável e não saudável. Uma das principais características
de uma lógica de ação, né? As principais causas de uma lógica de ação não saudável se manifestar é justamente a pessoa que deu um salto. Ou seja, é a pessoa que, por exemplo, né? Eu operava como diplomata e aí eu, de repente, né, comecei a operar muito como realizador. Né? Essa pessoa tem uma tendência enorme a manifestar as características não saudáveis do realizador, porque ela não consolidou o especialista a lógica anterior, né, ali do meio. Né? Então, isso vale para todas as lógicas. Né? As pessoas perguntam muito para a gente, né? Mas é impossível eu saltar uma lógica? Eu diria assim, não é impossível. Né? O nosso centro de gravidade até ele consegue dar um salto, mas você vai manifestar uma versão não saudável. Ele não é sustentável, vai né? ter lacunas. Exatamente, vai ter muitas lacunas. Sombras, e é muito bonito trabalhar com isso. Com certeza. Pode ser o tema de um episódio, sombras e lacunas. Nossa, gostei. Sombras e lacunas. Gostei. Adorei a ideia. Tema. Viu como é apaixonante? Fala sério, você não estava certa? É muito apaixonante essa teoria, gente. É incrível. É mesmo. Eu espero que você tenha gostado. E para quem ficou, né, curioso de conhecer mais e tal, a gente tem bastante conteúdo sobre isso. Estamos no episódio 30, o que quer dizer que tem 29 episódios para trás. Se você gostou aqui do nosso papo, assista os outros. Nos segue lá no Instagram, no @integralworks. Se você é líder, se você tem uma empresa, né, empresário ou então gerente, enfim, e quer entender um pouco mais sobre como é esse trabalho que a gente faz, conversa com a gente também, que a gente vai adorar conhecer a tua empresa e contar como é que a gente trabalha com esse nível de desenvolvimento vertical que é tão transformador e que tem dado resultados maravilhosos para os nossos clientes, né? Legal, especialmente você da área de RH, hein? Isso. Né? Da área de gente e cultura, né? Eu acho que é super fundamental essa abordagem. Eu acho que é a abordagem que pode estar faltando na tua empresa. Muito bom, muito bom. Acho que é a abordagem que pode estar faltando na tua empresa. Gostei. Você forçar. Gente, obrigada. Foi legal, né? Gostaram? Muito, maravilhoso. Eu adorei. Casa nova. Adorei. Nossa, assim, ó, estamos aqui muito, muito felizes. Obrigada, pessoal aí da DigiCast, super profissionais. Obrigada pela recepção. Nosso primeiro episódio aqui. Agora teremos muitos, né? Em breve. Então, sigam com a gente para mais desenvolvimento e para mais papos gostosos e interessantes como esse que você ouviu aqui. Legal? Isso aí, gente. Então é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima aí.